amigo e sentir o calor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Saber que jamais se perde a ilusão, saber perdoar com bondade, sorrir com a paz de criança e olhar para o sol que começa a brilhar. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Sentir que se está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Saber que jamais se perde a ilusão, saber perdoar com bondade, sorrir com a paz de criança e olhar para o sol que começa a brilhar. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Sentir que se está sempre perto de Deus e que nele se encontra a verdade. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Segunda-feira, 20 de dezembro do ano de 2021. Bom dia, meus irmãos. Estamos chegando através das páginas do Facebook para mais um culto do Evangelho segundo o Espiritismo online. Agradecemos a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos sob as luzes do Evangelho do Senhor. Depois desta melodia maravilhosa, interpretada pelo nosso irmão, companheiro Roberto Moreira, aqui de Goiânia, nós estamos iniciando o nosso culto nesta semana natalina, né? Não temos a certeza plena de que o Senhor tenha realmente nascido em dezembro e nem tampouco no dia 25. É bem provável que não, que ele não nascera neste mês de dezembro e muito menos no dia 25. Isso é mais uma questão comercial, de logística por detrás disso tudo, né? Mas o importante é que nós comemoremos o nascimento do Senhor, que representa um marco na história mundial. Tanto é assim que os calendários humanos ficaram divididos entre antes e depois do Cristo. E para iniciarmos, nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel sobre o Natal, intitulada Algo Mais
no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Emmanuel, do livro À Luz da Oração, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que o Senhor, então, nos abençoe, nos ampare e nos envolva, hoje, agora e sempre. Senhor Jesus, mestre e amigo, companheiro inseparável de todos os nossos momentos, mais uma vez aqui nos achamos presentes, Senhor, amparados sob as luzes do teu Evangelho, para darmos continuidade aos nossos cultos diários do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos, Senhor, pela bondade do Pai Eterno em nos conceder mais este dia de vida. Obrigado, Senhor, pelas nossas existências. Obrigado pelos nossos lares, as nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela vida que nós temos. Pedimos perdão, Senhor, por aquilo que ainda não conseguimos ser, em virtude da nossa ignorância e pequenez. Dai-nos, Senhor, o discernimento à luz da razão e da verdade, para que as nossas decisões sejam as melhores possíveis. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima, esperançosos de que vossa paz seja estendida a todos os lares da vizinhança, nós pedimos a permissão para iniciarmos o nosso culto na manhã desta segunda-feira, que assim seja. Bem, como nós estamos iniciando a semana do Natal, a semana natalina, eu vou procurar, durante toda esta semana, ler mensagens de Natal, ler algo sobre o Natal, sobre o nascimento do Senhor, sobre esse marco importante na vida de todos nós. O Senhor, como diz o Evangelho de João, se fez de carne e habitou entre nós, para nos tirar das trevas da ignorância, para trazer a luz da verdade, do conhecimento e do amor aos corações humanos. Então, durante todos os dias desta semana, que está iniciando hoje para nós aqui do culto, porque na verdade a semana iniciou-se ontem, Na realidade, o primeiro dia da semana é o domingo, Mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós iremos ler algo sobre o Natal, sobre o nascimento do Senhor. Porque todos nós que nos dizemos cristãos, temos o dever, temos a necessidade de cultuarmos esta data, pelo menos nos lembrarmos com uma gratidão infinita ao Senhor que esteve no meio de nós, que decidiu se fazer como um de nós, que nasceu como um de nós, Nossa Senhora o carregou por 9 meses dentro do seu ventre, E nós vamos começar esta semana natalina, então, lendo uma mensagem a respeito de alguém que passou no anonimato da história, no anonimato dos fatos, dos acontecimentos. Quase ninguém fala dessa pessoa. E ela é de uma importância ímpar na vida, não só de Nossa Senhora, mas também e principalmente de nosso Senhor Jesus Cristo.
Sem essa pessoa, talvez o Senhor não tivesse sobreexistido, né? Sem essa pessoa, Maria teria tido sérias dificuldades, muitos problemas e talvez até também houvesse perecido, né? Nós vamos falar um pouquinho nesta segunda-feira sobre José da Galileia. Quase ninguém fala dessa personagem, quase ninguém menciona o seu nome, porque ele é como Deus, né? Deus trabalha no silêncio, Deus não se anuncia, Deus trabalha na humildade e em secreto. E José passou pela face da terra também dentro do anonimato. A não ser algumas informações mais profundas dele que nós encontramos no livro Maria de Nazaré, psicografia do médium João Nunes Maia, pelo espírito Miramês, nós quase não vemos nada anotado a respeito de José da Galileia. Algumas linhas nos evangelhos, né? Mais especificamente Mateus, Lucas, né? Falam alguma coisa sobre essa personagem, né? Que passa trabalhando no silêncio e no anonimato do Senhor, né? Do Deus Pai Altíssimo. Esse texto que nós vamos ler aqui, ele é retirado, tá? De um livro do Emmanuel, né? E ele está também presente com o nosso irmão, né? Através de um podcast do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, né? Eu vou até abrir aqui o computador, né? Para a gente ter essa informação mais precisa, né? Deixa eu digitar aqui. O livro se chama Levantar e Seguir. É psicografia do Chico, tá? E lá na página 12 desse livro, Levantar e Seguir, nós vamos encontrar esse texto que eu irei ler daqui a alguns momentos. Mas vocês podem digitar aí no Google, né? Vai lá no Pai dos Burros Virtuais, né? Digita lá no Google José da Galileia, põe um tracinho na frente e escreva Haroldo com H, Haroldo Dutra Dias. Haroldo Dutra Dias tem um podcast sensacional sobre essa passagem deste livro. Ouçam o podcast, tá? É só vocês digitarem José da Galileia, Haroldo Dutra Dias, a hora que abrir, vocês clicam lá na setinha, dão lá o play, que vocês irão ouvir o podcast. 7 minutos com Emmanuel, tá? Aí vocês vão ver essa mensagem, né, com a explicação do Haroldo, né, sobre a figura de José. Mas vamos lá. O livro, né, como nós já dissemos, é Levantar e Seguir, na página 12, José da Galileia, e Emmanuel, como naquela coleção Fonte Viva, ele coloca um trecho do Evangelho lá no cabeçário, né? E é um trecho do Evangelho de Mateus, comecinho do Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 20, né? Vamos ver o que Mateus anotou. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, né? Hoje nós já sabemos que esse anjo é Gabriel, né? Gabriel anuncia, é o anjo da anunciação, né? Ele anuncia o nascimento do Senhor a José, né? Então vejam só, nessa fase, nesse período aqui, José já estava meio que afastado de Maria, porque, né, como um homem, assim como todos nós, humanos, né? Já imaginou você descobrir que a sua esposa está grávida, não de você, e o que é pior, de um Espírito Santo? Como é que você vai compreender isso tudo, né? Então ele, para não
deixar Nossa Senhora em maus lençóis perante o povo, ele continuou com ela, mas ele fica meio que, né, desconfiado. Ele não se aproxima dela, né, até que o anjo Gabriel aparece para ele e diz isso: não temas receber a Maria, né, como tua esposa, né, como tua mulher, né? O que ela carrega é fruto do Espírito Santo, ou seja, é fruto de Deus, né? Calma, né? Não tome decisão precipitada, né? Porque para Deus tudo é possível, né? Para nós homens não, que nós nem fé nós não possuímos, né, direito. Então, o Emmanuel começa explicando o seguinte, né? Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. Então, quando, né, nós vamos nos referir a companheiros de Jesus, a gente sempre se dá, né, sempre bate de frente com a precariedade da fé daqueles homens, né, com a fragilidade, né, de cada um deles, com o medo, né, a dúvida, né? Então Emmanuel começa a sua análise sobre José da Galileia falando dos outros, né? E a gente vai entender daqui a pouco por que ele está falando dos demais homens ou das demais pessoas que acompanhavam o Senhor, né? A gente vai ver uma diferença fundamental, né, desses outros homens para com a figura de José da Galileia, né? É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, né, quantos Jesus beneficiou, né, que depois se rebelaram contra ele mesmo, que depois aplaudiram a causa dos romanos, a causa de Barrabás, que depois pediram a sua crucificação. Quantos? Quantos sequer retornaram para dizer pelo menos um muito obrigado, Senhor, né? Naquela passagem que Jesus cura 10 leprosos, um único retorna até Jesus e diz: Senhor, muito obrigado, né? Quer dizer, no fundo, apenas aquele foi curado. Os outros provavelmente, né, tornaram a contrair a doença e devem ter até desencarnado disso, né? Então a gente vê a precariedade dos homens, né? A falibilidade da fé de cada um deles, né? Então Emmanuel começa dizendo isso, vai falar, né, também desses beneficiários que eram ingratos, né, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, né? Quais dos discípulos do Senhor não vacilaram no momento H, no momento chave? Quem esteve sempre ao lado dele? Um único, que era justamente o mais jovem, né? Que é aquele que talvez todos não depositassem fé nenhuma, foi o único que permaneceu junto à cruz, junto aos pés da cruz, ao lado de Nossa Senhora, que foi João Evangelista. João era um jovem, né? Ele era muito novo, né? Ele não deveria ter nem 20 anos naquela época. Era quase que um adolescente, né? Mas era de uma fé e de uma fibra, né? Talvez o seu irmão, né, também pudesse estar ali naquele momento, que foi Tiago maior, mas naquele momento ele estava sozinho com Nossa Senhora e outras mulheres, Maria Madalena, né? Outras mulheres. Então, discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e sem consciência, sem mácula e a consciência pura, né? José não estava presente
no momento da crucificação do Senhor. Ele já havia desencarnado, né? Quando ele desencarna, Jesus ainda era jovem, né? Mas ele, o tempo todo que ele permaneceu, ele era bem mais velho do que Nossa Senhora, diga-se de passagem, né? Ele já era viúvo quando ele se casa com Nossa Senhora, ele já tinha tido outra família antes, certo? Então ele era bem mais velho do que Maria, né? Maria era quase que uma menina perto dele. Mas esse homem, né, foi de uma importância ímpar na vida não só de Maria, mas principalmente do mestre de Jesus, né? Jesus era o mestre por excelência, ele não precisava aprender nada. Governador espiritual deste mundo, ele detinha ou detém o conhecimento de todas as áreas. Mas, como João afirma no seu evangelho, ele se fez de carne, ele se fez como um de nós, com as nossas necessidades, para mostrar que ele também viera da mesma origem. Tanto é assim que o próprio Senhor se intitulará o Filho do Homem. O que significa essa expressão idiomática, né? O Filho do Homem é que ele também teve uma origem como todos nós. Ele também era filho nascido de mulher, né? Então, ele queria passar essa mensagem de que ele era como um de nós, né? E José foi de uma importância grande. O Senhor se deixou aprender a função de carpinteiro, deixou-se conduzir pelas mãos, né? Pelas mãos fortes e protetoras de José da Galileia, a quem ele chamava de pai, né? Em que pese Jesus ser filho de Deus, né? Então vamos lá. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Ele estava muito acima das concepções humanas, né? Sem ele, Nossa Senhora teria tido problemas sérios, nós já falamos, porque logo após o nascimento do Senhor, né, quando ele ainda era muito novo, Herodes, o grande, né, ele manda assassinar, ele manda matar todas as crianças entre 1 e 2 anos. É só a gente pegar a Bíblia e ler. O começo do Evangelho de Mateus vai explicar isso, certo? Então José, avisado com antecedência pelo mesmo anjo que houvera aparecido para ele, dizendo para ele não temer receber Nossa Senhora, o anjo avisa, ó, zapa daqui, né? Chispa, né? Vaza, vai embora, porque eles vão matar Jesus, certo? E José pega Maria e o menino e ó, pro Egito. Eles vão embora pro Egito, certo? Porque os reis magos, quando eles são interpelados por Herodes, eles notaram, eles captaram a intenção verdadeira de Herodes. Então eles ludibriam Herodes ali e vão embora. E Herodes então manda matar todas as crianças, todas. Então José, ó, zarpa para o Egito, né, com Nossa Senhora e o menino Jesus nos braços, né? Ele os protegeu, ele esteve guardando aquele tesouro imorredouro para toda a humanidade. Então, Haroldo Dutra Dias vai dizer isso no seu podcast e é puramente verdadeiro. Houve um tempo em que a vida de Nossa Senhora e de Jesus estiveram sob as mãos de José da Galileia. Ele os protegeu, ele os conduziram, né, para um lugar seguro, ficou lá por um tempo, não foi um tempo pequeno, até que o anjo apareceu novamente para ele e disse, pode voltar, agora você pode voltar, certo? Então, exatamente isso que o Emmanuel está dizendo aqui, né? José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual, né? E lá no livro Maria de Nazaré,
do Miramês, lá o Miramês descreve que José ele pertencia, né, à seita ou à ramificação dos essênios, certo? Ele seguia as orientações dos essênios. Os essênios eram uma ramificação judaica muito mística e vivia isolada, certo? Eles viviam em locais tipo mosteiros, né? Então, para a gente ter maior conhecimento, é bom pegar o livro e ler. Ele é um livro grosso, certo? Psicografia de João Nunes Maia, tá? Então, vamos lá. Já pensaste no cristianismo sem ele? Foi aquilo que eu estava falando agora mesmo, né? E se não fosse José da Galileia? O que teria acontecido com o menino Jesus? O que teria acontecido com Nossa Senhora? Diante da missão do Senhor, talvez Deus o houvesse de poupar, né? Surgiria uma outra forma de resguardá-lo, mas José, e a gente vai entender que o Senhor, né, não faz nada em vão. O porquê dele colocar um homem mais maduro, né, um homem de uma fé inquebrantável. José possuía uma fé terrível, né, no Deus Pai, né? Um homem honesto, né, justo, né, e acima de tudo, né, íntegro, mas acima de tudo muito modesto. Ele quase não falava, as pessoas quase não ouviam a sua voz, né? Então, Emmanuel faz esse questionamento, né? E aí a gente para e pensa, puxa vida, e não tem quase nada dele na Bíblia, né? Por quê? Né? Porque não quiseram falar sobre ele. Porque Deus é assim. Deus age no silêncio. Deus age no anonimato. Ele não age para ser fotografado, para que as pessoas tirem selfie, para que as pessoas divulguem. Não. Deus age silenciosamente, né? Como diz a linguagem popular, ele age por debaixo dos panos, né? Ele age sem alarde. É isso, né? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo. Olha o que o Emmanuel vai dizer aqui. Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, lembra que ele começa a análise dele falando, né, das imperfeições, da falência, né, da fraqueza daqueles que acompanhavam Jesus, dos homens que estavam ao redor do Senhor? Então, falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Já pararam para pensar nisso? Que hoje nós somos cristãos graças a José da Galileia? Que hoje o cristianismo é o que é graças a José da Galileia? Sim, porque sem ele talvez Jesus tivesse perecido. É lógico que houve outros depois dele, que também se sacrificaram, que também lutaram para levar a palavra do Senhor, para levar o Evangelho, e nós não podemos nos esquecer dos próprios apóstolos e também do maior de todos os apóstolos do Cristo, né, que não conheceu Jesus, que ele veio bem depois, que foi Paulo de Tarso, né? Então, a gente vê que houve um tempo em que Maria e Jesus foram confiados às mãos de um único homem. E esse Maria e Jesus entende-se o futuro do Evangelho, o futuro do cristianismo, estiveram nas mãos de José da Galileia, né? Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou
de dádiva tão alta. Olha isso aqui. Será que nós temos essa humildade? Será que nós temos essa condição de agirmos sempre dentro de um anonimato, sem querer que o nosso nome ou que a nossa pessoa apareça? Não obstante, entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante, contemplas a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. Então, enquanto Jesus ia crescendo, né, ele ia crescendo em estatura, ele ia crescendo fisicamente, mas ele também ia crescendo, né, nos seus ensinamentos, ele ia crescendo na sua honra, ele ia crescendo com o seu evangelho vivo que ele pregava, né? José nunca se vangloriou disso. Ele nunca bateu no peito e falou: ó, eu sou o pai do cara, certo? Esse é meu filho, certo? Ele nunca tirou selfie abraçado com Jesus, apontando para ele, certo? Ele nunca se vangloriou, né? E como diz Emmanuel aqui, ele prosseguiu a sua vida, né, na sua carpintaria. Inclusive, ele tinha muitos trabalhos. Lá no livro Maria de Nazaré, né, o Miramês narra que chovia encomendas para ele. Ele foi o melhor de todos os carpinteiros que já surgiram ali, né? Fala carpinteiro, mas na realidade ele fazia móveis, certo? Ele fabricava móveis rústicos, mas muito belos, muito bonitos, certo? Ele fabricava móveis, né? Então, Emmanuel chama atenção para isso. Ele nunca se vangloriou. Ele nunca bateu no peito e falou: ó, Jesus está aí hoje por minha causa. Fui eu que salvei ele, né? Negativo, tá? O mundo não tem outras notícias. É o que eu falei, né? Quase não há nada escrito sobre ele, né? O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, né? Então, ele aproveitou que houve aquele recenseamento, né? Alguns estudiosos, alguns teólogos afirmam que isso não aconteceu, mas o que importa para nós? O que importa foi a ação dele. Como ele deveria se apresentar na sua terra, né? Belém, né? Que ele era lá de Belém, tá? Eles então saem, vão para lá, né? E de lá ele vai embora depois para o Egito, né? Ele foge para o Egito, tá? O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho, né? Então, provavelmente, depois disso tudo, ele retorna, ele volta para a sua carpintaria, né? E ali ele encerra os seus dias, como sempre viveu, né? No anonimato, no silêncio, fabricando seus móveis, né? Ajudando Maria e o Cristo naquilo que ele pudesse, né? Dando amparo a ela, dando proteção, né? Nossa Senhora ficou resguardada por muito tempo graças a ele, né? Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus. Olha o que o Emmanuel fala, já encerrando o raciocínio dele. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo, à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Então, ele era realmente um homem de Deus, né?
a gente vê a importância desse homem, né? E a gente quase não vê nada sobre ele, não lê, né? Ele ficou como que esquecido, né? E Deus é assim. Ele age através daqueles que vivem no anonimato, que não aparecem, né? Que não são divulgados, não são falados. E Deus age através desses seus servos. São servos fiéis que trabalham, né? Seguindo a orientação do Pai, mas dentro da modéstia, dentro do cometimento, dentro do silêncio profundo, né? E esse última frase aqui de Emmanuel é sensacional, né? A ele deve o cristianismo, é aquilo que eu falei, né? O que seria do cristianismo sem José da Galileia? A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Então nós quisemos iniciar esta semana do Natal, né, por essa figura tão importante, né, que Deus colocou ao lado do Senhor para o auxiliar, né? Aqui fala, né? Emmanuel é muito claro, né? Deu a Jesus tudo quanto podia dar, né? E ele cumpriu, né, integralmente a sua missão, né, até o fim, né? Um homem honrado, né, um homem digno, um homem justo, né, um homem fiel a Deus, né? O verdadeiro servo de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ampare. Eu agradeço a todos, né, pela oportunidade que me deram de estar aqui novamente, comentando sobre Jesus, falando de Jesus, do seu Evangelho e de figuras como um José da Galileia. Gratidão pela amizade de todos. Desejo uma semana de muita paz, muita harmonia, muito amor, né, que é a semana do Natal para todos nós, né, cristãos, tá? E nós estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, se Deus assim o permitir. Senhor Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, e pedimos forças, pedimos coragem, pedimos fé, Senhor, para sermos pelo menos um pouquinho do que fora José da Galileia perante a toda a humanidade. Que nós sejamos discretos, Senhor, que nós trabalhemos no silêncio divino de Deus. Dai-nos força e coragem, Senhor, para seguirmos adiante. Abençoai, Jesus, os nossos irmãos que estão conosco nesta sala. Envolva cada um deles. Que os amigos espirituais possam, neste momento, estarem transmitindo um passe magnético a cada pessoa. Pedimos pela fluidificação da água, que ela possa se transformar em remédio e bálsamo para aqueles que dela fizerem uso. Pedimos pelos nossos lares, pelas nossas famílias e por cada lar da vizinhança, Senhor. Abençoai principalmente aqueles lares onde existam pessoas mais enfermas e mais necessitadas do que nós mesmos. Envolva todos os nossos amigos e aqueles que se dizem nossos inimigos, pois são todos filhos de Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Guia-nos por misericórdia pelos caminhos do amor, da verdade e da vida. Que assim seja. Então, um bom dia a todos, tá? Beijo no coração de cada um de vocês. Que Jesus esteja convosco, né? Amparando, protegendo a cada um de vocês. Agradeço imensamente a presença de todos, tá? Depois eu vou entrar e vou responder as mensagens de vocês, tá bom? Então fiquem em paz. Tchau, tchau.